E aí, galera, tudo bem? Então vamos lá, vamos fazer uma revisão aqui para vocês para essa prova, tá? Então, o que que é a revisão aí da nossa P1 do segundo trimestre de Física? A ideia aqui, pessoal, é que vocês primeiro entendam o seguinte: o que que a gente vai ter na nossa prova? A gente vai ter na nossa prova é, a seguinte divisão, ó: 50% da prova eu vou cobrar óptica geométrica. Então, basicamente, eu vou cobrar sobre espelhos, os espelhos planos, tá? E os outros 50% da prova, eu vou estar cobrando ondas, né? E aí vocês vão ver que são coisas bem básicas de onda, não tem muito mistério, não. O que que essa minha revisão eu vou fazer com vocês? Eu quero, primeiro, falar sobre a formação de imagem em espelhos planos, falar sobre a inversão de lateralidade em espelhos planos, falar sobre a distância de objetos até o espelho e do espelho até a imagem, falar sobre a associação de espelhos planos, e aí depois, né, então até aqui, ó, até o item 4, eu estou falando sobre óptica geométrica. Depois do item 5 ao item 6, eu vou falar sobre ondas. Mas vamos fazer primeiro essa revisão aqui para vocês entenderem do que eu estou falando, tá? Então vamos lá. Primeiro ponto, ó, formação de imagem. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é o que que é um espelho. Um espelho é uma superfície plana, muito bem polida, lisa. E aí lembra que a gente faz essas achurinhas aqui, ó, para dizer que a gente tem aqui um espelho. O que que vai acontecer? Na frente desse espelho, eu vou colocar um objeto, né? Então vamos falar que esse aqui é o meu objeto. Esse objeto, ele se encontra em relação ao meu espelho a uma certa distância. Vou chamar, por exemplo, de P, né? Essa é a distância do objeto até o espelho. O que que a gente aprendeu? A gente aprendeu que todo espelho plano, ele gera uma imagem virtual. Essa imagem virtual, ela parece que ela está dentro do espelho. E uma coisa interessante, essa imagem, ela se encontra uma distância do espelho, vou chamar de pelinha. A teoria que a gente viu, ela faz a seguinte afirmação: ó, a imagem, a imagem que a gente vai ter do espelho, essa imagem é virtual, beleza? Então ela é formada como se fosse dentro do espelho. Essa imagem é direita, ou também pode ser chamada de direta. O que que significa ser uma imagem direita ou direta? Significa, quando eu falo assim, ah, essa imagem é direita, é direta, significa que ela não é invertida. Ou seja, ela não fica de cabeça para baixo, tá? Outra coisa, a imagem é simétrica. O que que significa ter uma imagem simétrica? Significa que ela tem o mesmo tamanho que o objeto. Se o objeto tem, por exemplo, 2 metros de altura, a imagem também tem 2 metros de altura. Se o objeto tem 50 centímetros de diâmetro, a imagem também tem 50 centímetros de diâmetro. Então, isso aqui vai afirmar para a gente o seguinte: a distância do objeto até o espelho, que eu estou chamando de P, é igual à distância da imagem até o espelho, que eu vou chamar de P'. Então, as distâncias são iguais, porque existe aqui uma simetria. Beleza? E por último, extremamente importante, a imagem é enantiomorfa. Enantiomorfa. O que que significa ser uma imagem enantiomorfa? Significa que ocorre inversão de lateralidade. Então, aqui, ó, ocorre inversão de lateralidade. Lateralidade. O que que isso quer dizer? A esquerda vai parecer que é a direita vai parecer que é a esquerda. Mas a imagem não fica de cabeça para baixo, ela não fica de cabeça para baixo, ela inverte os lados. Então, quando você está na frente do espelho, se levanta a mão esquerda, parece que a sua imagem está levantando a mão direita. Isso significa inversão de lateralidade. Então, ó, vamos colocar um exemplo aqui só para entender essa questão de simetria. Vamos pensar o seguinte: eu tenho um espelho plano aqui,
Esse meu espelho plano, na frente dele, vou colocar aqui um objeto. Vou chamar aqui, por exemplo, o objeto vai ser a letra F, né? Lembra que a letra F vai ter uma parte mais maiorzinha, outra menorzinha. O que que acontece? Essa parte maiorzinha aqui, ó, ela está a uma certa distância do espelho. E aí a minha imagem, ela vai se encontrar a uma certa distância do espelho. Essa parte aqui, ó, menorzinha, ela vai estar a uma certa distância do espelho. Ela vai estar aqui a uma certa distância do espelho. Com isso, eu acabo gerando aqui, ó, uma imagem. Repara que a minha imagem, ela acabou ficando, né, do lado trocado. Isso aqui se chama inversão de lateralidade. Então, ela está sofrendo, ó, esse enantiomorfismo aqui. Só que existe uma coisa interessante. Vamos supor que a minha imagem estava aqui, ó, essa parte maiorzinha do F estava a 1 metro do espelho. Significa que essa parte da imagem também estava a 1 metro do espelho. Se essa parte aqui estivesse a 1,5 metros do espelho, quer dizer que essa parte aqui também estaria a 1,5 metros do espelho. E essa aqui, vamos supor que estivesse a 2 metros do espelho. Então, quer dizer que aqui da imagem estaria também a 2 metros do espelho. Então, quer dizer o quê? A distância que o objeto está do espelho é a mesma que a imagem está do espelho. Ah, qual que é a distância entre o objeto e a imagem? É só eu somar as duas distâncias aqui, ó. Aí eu consigo saber qual é a distância entre eles. Beleza? Então aqui eu faço um apanhado bem geralzão sobre essa questão da formação de imagens e características. Com isso, eu posso voltar, por exemplo, aqui, ó, e mostrar para vocês o que que eu já falei aqui com vocês nessa pequena explicação. Eu consegui falar sobre a formação da imagem, consegui falar sobre a inversão de lateralidade, consegui falar sobre a distância do objeto ao espelho e a distância da imagem ao espelho, e agora falta eu falar sobre a associação de espelhos, beleza? Então vamos lá, vamos falar sobre a associação de espelhos. Para falar de associação de espelhos, vamos vir aqui para um slide novo. Ó, vou colocar aqui associação de espelhos, beleza? Olha lá, o que que é a ideia da associação de espelhos? Eu posso pegar dois espelhos e associar. Quando eu associo esses dois espelhos, eu vou gerar um certo número de imagens que eu vou conseguir ver. Esse número de imagens eu pego 360 graus, divido pelo ângulo de associação, que eu chamo de alfa, e subtraio 1. Beleza? Então vamos, por exemplo, colocar aqui, ó. Eu tenho aqui, né, dois espelhos. Vamos redesenhar. Tem aqui dois espelhos. O espelho 1 e o espelho 2. Para facilitar o meu desenho, eu vou colocar aqui, ó, os dois espelhos formando aqui, ó, um ângulo de 90 graus. Então, o ângulo de associação é 90 graus. Ah, David, o exercício sempre vai falar o ângulo de associação? Pode ser que fale, pode ser que não. Se ele não falar, provavelmente é uma coisa que ele quer que você calcule. Agora, se ele falar, você vai usar. O que acontece? Na frente desse espelho, eu vou colocar um objeto aqui, ó. Eu tenho um objeto. Ó. Então, quando ele está aqui associado, eu consigo saber o número de imagens, ou seja, o número de coisas que eu vou ver. O que que eu vou ver? Vou ver assim, ó, 360 graus dividido por 90 menos 1. Então, o número de imagens vai ser o quê? 360 dividido por 90 dá 4. Menos 1, eu quero dizer que eu estou vendo 3 imagens deste objeto. Beleza? 3 imagens desse objeto. Ah, mas como ficaria essa imagem? Vamos fazer um desenho aqui, ó. Eu vou pegar aqui, ó, fazer a imagem do espelho. Então, o espelho 1, ele acaba tendo uma imagem, né, no espelho 2. E o espelho 2 acaba tendo uma imagem no espelho 1. O que que vai acontecer? Esse objeto, ele gera uma imagem aqui. Vou chamar de imagem 1. Essa imagem acaba se tornando um objeto e gera uma imagem aqui. Vou chamar de imagem 2. Esse objeto gera uma imagem nesse espelho aqui, vou chamar de imagem 3. Só que este aqui gera uma imagem para esse aqui, que vai ficar em cima desse aqui certinho.
Então quer dizer o quê? Eu tenho 4 imagens formadas, só que aqui, ó, eu estou tendo uma sobreposição de imagens. Por isso que eu tenho aqui, ó, o -1 na fórmula, para subtrair isso. Então, quer dizer, eu consigo ver 3 imagens e um objeto. Então, ó, o que que eu estou enxergando aqui? Vamos lá. Eu enxergo o objeto 1, outra imagem, uma imagem, outra imagem. Então, quer dizer, 1, 2, 3, 4. Eu enxergo 4 coisas. Mas quantas imagens eu estou vendo? Eu estou vendo uma, duas, três. Mas quantos formaram? Formaram 4 imagens. Beleza? Isso aqui é um pouquinho confuso, mas pausa e rever de novo para vocês entenderem. Beleza? Então essa aqui é a ideia de associação de espelho. Ah, Denis, mas se eu tivesse mais de um objeto? Vamos supor que eu tivesse aqui 2 objetos. O que que ia acontecer? Eu ia formar aqui, ó, 2 imagens aqui, 2 imagens aqui, 2 imagens aqui. Então, nessa associação, eu estaria vendo quantas imagens? 6. Por quê? Já que eu tenho 2 objetos, cada objeto gera 3 imagens, então eu tenho 6 imagens. Se eu tivesse 3 objetos, cada objeto geraria 3 imagens, então eu teria 9 imagens. Beleza? Conseguindo entender um pouquinho da ideia? Show! Então agora vamos fazer um pouco de exercício para fixar isso, tá? Vamos lá. Primeiro exercício, está dizendo assim, ó. é, a onda transporta. Não, desculpa, esse aqui é um exercício sobre ondas. Vamos pular para outro. Vamos falar de espelhos primeiro, depois a gente fala de ondas. Vamos pular o slide aqui, ó. Aqui, vamos lá. Ó, esse aqui acaba que eu acabei fazendo como exemplo, né? Vamos lá, ó. Como ficaria a imagem de uma letra F diante de um espelho plano? Então pensa, você tem um espelho, na frente desse espelho você coloca a letra F, e aí a imagem ela ficaria o quê? Trocando o lado, né? Então ela aqui, ó, inverte a lateralidade, tá? Ela fica assim ao contrário, ó. Beleza? Então, bem tranquilo esse exercício, né? Não tem muito mistério. Agora aqui, ó, associação. Ah, isso aqui também é muito parecido com o exemplo que eu fiz. Eu estou associando, e aqui, ó, vem uma palavra importante, ó. Vocês nunca vão poder esquecer isso aqui. Em física usa demais. Vocês aprenderam isso aqui em matemática, mas em física a gente aplica. O que que significa eu falar que alguma coisa está perpendicular? Perpendicular quer dizer que está formando 90 graus. Então quer dizer que eu estou associando meus espelhos num ângulo de 90 graus. E aí a gente aprendeu, ó, o número de imagens, ele vai ser o quê? 360 graus, dividido pelo ângulo de associação, menos 1. Então, nesse caso, o número de imagens vai ser 360 graus, dividido por 90, menos 1. Então, o número de imagens vai ser 4 menos 1. O número de imagem é 3. Então, quer dizer que aqui ó, está formando 3 imagens. Acabou que esse exemplo é muito parecido, esse exercício é muito parecido com o exemplo que eu coloquei. Vamos passar para o próximo. Aqui, ó. Um pequeno boneco está diante de um espelho plano, conforme a figura. Então, repara, o boneco ele está levantando o quê? A mão direita. A imagem parece que está levantando a mão esquerda. Então, ó, em relação à imagem conjugada pelo espelho, imagem conjugada, galera, essa palavra conjugada quer dizer o quê? A imagem gerada, a imagem formada. Então, a imagem conjugada pelo espelho pode ter caracterizada como tendo as seguintes características. Que característica ela tem? Primeiro, é uma imagem virtual. Depois, é uma imagem direita, quer dizer que não está de cabeça para baixo, certo? E depois é uma imagem, né, que sofre lateralização. Lateralização. Ela sofre inversão de lateralidade. E é uma imagem simétrica. Lembrando que simétrica significa igual. Beleza? Igual. A imagem é igual ao objeto. A única coisa que muda é o lado. Show? Ocorre uma inversão de lateralidade. Maravilha? Continuando. Nossa, não apareceu aqui na gravação. Desculpa. Vamos lá, mudando e voltando aqui, ó. Um pequeno boneco está diante de um espelho plano conforme a figura. Então, ó, o que eu tinha mostrado aqui, acabou que não apareceu na gravação, ele levanta a mão direita, a imagem parece que está levantando a esquerda.
Ser conjugada significa que está formando a imagem. Formando. E aí as características dessa imagem são essas aqui, ó. A imagem é virtual, a imagem é direita, a imagem sofre lateralização e a imagem é simétrica. Beleza? Desculpa não ter aparecido aqui para vocês, mas vê aí que eu tinha falado um pouquinho antes e olha aqui, tá certo? Exercício 4. Outro exercício de associação, tá? Então, lembrando, o que que é a ideia de associação, ó? É o seguinte, o número de imagens que eu vou ver é 360 graus dividido pelo ângulo de associação menos 1. Eu preciso identificar qual é esse ângulo de associação. No caso, o ângulo de associação aqui, ó, o alfa, ele vale quanto? Ele vale 36. Então, eu vou usar esses 36 graus aqui e vou fazer a conta para descobrir quantas imagens vão ser formadas. Beleza? Próximo exercício, vamos passar aqui. Próximo exercício é esse aqui, ó. Piero, que utiliza seu relógio na mão esquerda, coloca-se a 3 metros de um espelho. Olha que bacana aqui, ó. O Piero, ele está a 3 metros do quê? Ele está a 3 metros do espelho. Então, beleza, eu sei a distância do Piero até o espelho. O garoto levanta a mão esquerda, né? Então, ele está levantando a mão em que está o relógio. Analise as afirmações a seguir. Piero vê sua imagem a 6 metros de si. Isso é verdade ou isso é mentira? Isso é verdade, está correto. Por quê? Lembra o seguinte: tem um espelho aqui. O Piero está aqui. Ele está a 3 metros de distância do espelho. A imagem dele vai ser formada a 3 metros do espelho. Então quer dizer que o Piero, em relação à imagem dele, está a 6 metros. A imagem é invertida. Espera aí. Imagem em espelho plano, ela fica invertida? Não, ela não fica invertida. Lembrando que ficar invertida é ficar de cabeça para baixo. Então isso aqui, ó, é errado. Beleza? Ela não fica invertida. Ela sofre lateralização, que é troca de lado. A imagem levanta a mão que não possui um relógio? Não, isso aqui é mentira. Ela parece que está levantando a mão contrária, mas ainda continua sendo a mão que tem o relógio, tá? Então, ela levanta a mão esquerda que tem o relógio, a imagem levanta a mão direita, porém tem um relógio. Quer dizer o quê? Só inverteu o lado, mas continua sendo a mão que tem o relógio, tá, galera? Não confundam isso. A imagem tem a mesma altura do garoto? Sim, né? Isso se chama simetria, né? Então ela tem o mesmo tamanho que o objeto e a mesma distância. Então quer dizer o quê? As respostas corretas aqui, as afirmações corretas, é a 1 e a 4. Perfeito, galera? Sucesso? Muito bem. Agora que a gente já fez isso aqui, a gente vai fazer o quê? A gente vai voltar e vai fazer uma revisão rapidinha de ondas, né? Então vamos falar um pouquinho aqui de ondas aqui para nós, tá? Então vamos voltar aqui os slides e vamos falar de ondas. Então, revisão rápida sobre ondas. Ondas, tá aqui. Ondas. Primeira coisa, o que que é uma onda? A onda é a transmissão de energia sem a transmissão, ou seja, transferência de matéria, beleza? Então eu consigo transportar energia sem ter que transportar matéria. Esta onda ela pode ser de duas naturezas diferentes. Ela pode ser mecânica e ela pode ser eletromagnética. Beleza? Uma onda mecânica precisa de um meio material. Ou seja, ela precisa de partículas para poder se propagar. E uma onda eletromagnética se propaga
se propaga em qualquer meio, inclusive, vou colocar aqui, inclusive no vácuo. Beleza? Vamos colocar exemplos. Isso ajuda muito. Exemplo. Onda mecânica é o som, ou seja, a onda sonora. Onda eletromagnética, exemplo é a luz. Beleza? Luz. Luz é um grande exemplo de onda sonora. Continuando. Além disso, ela pode ser classificada por ser transversal e ela pode ser classificada por ser longitudinal. Vamos lá. Transversal, a perturbação e a propagação são perpendiculares. Ou seja, são em direções diferentes, viu, galera? Já a longitudinal, a perturbação e a propagação são na mesma direção. São na mesma direção. Beleza? Exemplos, vamos lá. Exemplo é sempre bom. Ó, exemplo que eu tenho aqui. Transversal. Ondas eletromagnéticas. Ondas eletromagnéticas. E aí eu aconselho vocês a revisarem quais são os exemplos de ondas eletromagnéticas. Dá uma olhadinha lá no caderno. E longitudinal, o exemplo é o som. O som é uma onda longitudinal. Show de bola? Muito bem. Feito isso aqui, você fala assim, ah, David, acabou? Não, a gente tem mais uma coisinha para fazer revisão. Vou colocar mais um slidezinho aqui, ó. Agora vamos revisar as grandezas, né? Então, vamos lá. Grandezas de uma onda. Maravilha? Quais são as grandezas de uma onda? Beleza, o que a onda possui? Ela possui período, que é o T. Ela possui frequência, que é o F. Ela possui amplitude, que é o A. Ela possui comprimento de onda, que é o lambda. E ela possui velocidade de propagação. Velocidade de propagação é o V. Vamos lá, o que a gente sabe aqui? Período é o tempo para dar uma oscilação completa. O período, ele é o número de oscilações sobre o intervalo de tempo. A frequência é o número de repetições, desculpa, aqui período está errado. Período é o tempo que eu gasto para dar um certo número de oscilações. A frequência é o número de oscilações sobre um certo intervalo de tempo. Então, repara que o período é o inverso da frequência. E a amplitude, o que seria? A amplitude é a altura da onda. Beleza? A amplitude é a altura da onda, representa o tanto de energia que essa onda tem. O comprimento de onda é a distância que uma onda percorre durante uma oscilação completa. Aí você, ah, Deide, como assim? Lembra do desenho, ó? Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Tem aqui uma onda. Aí aqui eu divido ela. Aqui eu tenho a crista, 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 crista. Vale, vale, vale. A distância entre uma crista e outra é o comprimento de onda. A distância aqui, ó,
Da onde eu comecei, fui no máximo, fui no mínimo, voltei, é o comprimento de onda. E a distância entre um vale e outro também é o meu comprimento de onda, ou seja, a distância que a onda está andando. E para finalizar, a velocidade de uma onda é a sua frequência vezes o comprimento de onda. Então está aqui, né, a fórmula que a gente chama de equação fundamental da onda. Beleza? Com isso, a gente agora pode fazer exercícios. Vamos lá, vamos fazer o exercício. Ó, aqui está dizendo o seguinte: uma onda transporta partículas do meio pelo qual passa. Isso aqui é falso. Lembra que uma onda ela não transporta matéria, então ela não transporta partículas. Então isso é falso. 2. As ondas sonoras são perturbações que não podem se propagar no vácuo. Isso aqui é verdadeiro. Verdadeiro. Lembrando que a onda sonora é uma onda mecânica. Quando uma onda mecânica periódica se propaga em um meio, as partículas do meio não são transportadas pela onda. Opa, verdade. Verdadeiro. Uma onda é transversal quando sua direção de propagação é perpendicular à direção de vibração. Isso aqui também é verdadeiro. Então, quer dizer aqui, o que eu tenho de verdade? Eu tenho o 1, o 2, desculpa, o 3 e o 4. Essas são verdadeiras. Então a resposta aqui é a letra D. Show? Depois dá uma olhadinha com calma para você rever, tá? 5. Para cada um dos fenômenos descritos abaixo, classifique a onda quanto à natureza, mecânica ou eletromagnética, e quanto à forma de vibração, longitudinal ou transversal. Então, primeiro vamos caracterizar todas pela sua natureza. Raio-X, eletromagnética, faz parte do espectro eletromagnético. Luz de laser, eletromagnética. Raios gamas, também é eletromagnética. Vibração de uma corda de piano, isso aqui é mecânica. Propagação sonora no ar, isso também é mecânica. Agora vamos com relação ao tipo de propagação. Vamos lá. Toda onda eletromagnética é transversal. Então, toda onda eletromagnética é transversal. Toda onda eletromagnética é transversal. Agora a gente tem que analisar as outras duas. A onda de acorde no piano, ela também é transversal. É o exemplo que eu dou em sala, balançar a corda. A onda sonora, ou seja, a propagação do som, é longitudinal. Perfeito? E aí agora vamos finalizar com o último exercício, a nossa pequena revisão. Então, ó, o estudante observa ondas no lago. Ele nota que uma folha oscila na superfície do lago devido a essas ondas. Olha que interessante, essa onda ela vai levar 0,5 segundos, tá? Para ir do ponto mais baixo ao ponto mais alto de uma oscilação. Ele consegue avaliar também essa distância em 40 centímetros. Calcule a frequência de oscilação dessa onda. Então, o que acontece? Eu tenho o tempo, que é de 0,5 segundos. E o número de oscilação é 1. Ou seja, ele faz uma oscilação em 0,1 segundo. Beleza? Então, como é que eu vou resolver isso? Né? Vamos pensar um pouquinho aí. Como é que eu poderia resolver essa situação? Alguém tem ideia? Tá. Pensou um pouquinho? Vamos resolver. Ó, eu sei que a frequência, ela vai ser o quê? A frequência é o número de oscilações pelo intervalo de tempo. Então, a frequência vai ser 1 sobre 0,5. Então, a frequência vale 2 Hz, que é a unidade de frequência. Beleza? Aqui, gente, é só vocês fazerem essa divisão aqui, ó. Fazem aí na mão para vocês praticarem. Velocidade de propagação dessa onda. Aí lembra, a velocidade de propagação é a frequência vezes o comprimento de
onda. Então, a velocidade de propagação vai ser a frequência vale 2. O comprimento de onda é a distância. A distância aqui, ó, de 40 centímetros. Só que eu não vou usar em centímetros, eu vou usar em metro. Então, é 0,4 metros. Lembra que transformar centímetros em metros é só dividir por 100. Então, 0,4. Então, aqui eu vou ter 0,8 metros por segundo. Essa é a velocidade de propagação desta onda. Então, com isso, galera, eu faço uma revisão geral da matéria em si. Então, bons estudos aí e a gente, né, se vê depois.